Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você. Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda sessão do Showcase do FAF 2025, o maior fórum de assistência farmacêutica do Brasil. E eu tenho aqui a honra de receber o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tireologia aqui no nosso evento, o Dr. Ricardo Amorim. E a gente vai fazer uma entrevista hoje com foco nas doenças respiratórias, principalmente asma e DPOC no Brasil. E a minha primeira pergunta para o doutor Ricardo, primeiro agradecer a presença, dizer a vocês que essa ação é uma ação em parceria com o Laboratório Axê, um apoio científico para a educação continuada, onde a gente vai pegar os principais pontos, temas, tópicos que estão sendo discutidos durante o nosso 13º fórum. A gente já faz esse fórum, doutor Ricardo, há 15 anos. Então seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela presença e pela palestra excelente, como sempre. Bom, qual é a realidade das doenças respiratórias atualmente no Brasil, na perspectiva, evidentemente, da assistência médica? Então, primeiro, obrigado pelo convite de participar junto com vocês. Na interação com farmacêutica, as áreas correlatas, né? Na assistência, no acesso, no acompanhamento dos pacientes é fundamental. Né? A gente briga muito no bom sentido para que isso ocorra mais frequente. E penso que o ENAF tem um papel grande no país, que congrega todos nesse sentido. Bom, as doenças respiratórias, elas são causa de 30% do atendimento médico, né? Dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil varia um pouco, às vezes 20, 25. Então são sintomas prevalentes na nossa população. O que nós vemos? Claro que nós temos desses pacientes sintomáticos, a gente tem os diagnósticos mais prevalentes, né? O que eu posso dizer? Das doenças prevalentes, houve um impulso muito grande da atualização dos protocolos. Nós estamos falando aqui de assistência pública, não é? 70% mais ou menos da nossa população depende unicamente do SUS. Alguns têm duplo acesso pela saúde suplementar, mas temos que pensar que o SUS veio para trazer universalidade de atendimento. Agora, o que vem de legislação, de lei, não só de lei, de protocolos, né, vai num ritmo mais lento, né? Mas ele pode dizer que nos últimos anos, tanto para asma como DPOC, que são as doenças mais prevalentes, tem havido um progresso muito visto, né, muito palpável, que é o acesso às medicações que estão no componente especializado. Inclusive, na asma, até com imunobiológicos já aprovados e com um fluxo já estabelecido. Na DPOC, nós temos uma atualização também relativamente recente, não é? Mas, como o acesso está cada vez maior, inclusive da literatura trazendo novos componentes, novos alvos terapêuticos, então nós estamos sendo também pressionados, vamos dizer assim, no sentido de oferecer à população acesso a essas novas medicações que são biológicas, alguns deles têm função na doença pulmonar obstrutiva crônica também. Uma população bem pequena, 2, 5% dos pacientes de DPOC precisam de um biológico, é bem restrito. Mas é o paciente que gasta muito. Então nós temos isso claramente na nossa estatística. Gasta muito a hospitalização e o gestor precisa enxergar isso. E a indústria, claro, entrar em uma negociação com um dossiê bem racional em relação a isso, né, para atender também esses pacientes. Tem outras doenças, né? Tem câncer de pulmão, que 80% dos pacientes são diagnosticados nessa avançada. A própria pneumonia comunitária. A pneumonia ainda tem bastante. A pneumonia é a causa de morte por doença infecciosa mais prevalente no mundo e no Brasil não é diferente. Em geral, pega pessoas de baixa vamos dizer assim, sanitarismo, baixas condições de vida, baixa renda, porque apesar de ter os medicamentos, mas acaba questões culturais, aglomerações, tudo dificultando esse acesso, né? Muito bem. Esse panorama dos últimos anos, né, o senhor falou muito rapidamente aqui de incorporação. O senhor acha que ainda há espaço para incorporações novas? Comparando os guidelines internacionais com os nacionais. Aqui, por exemplo, Minas Gerais, a gente entrevistou o doutor Frederico aqui,
é um estado que tem um protocolo estadual criado, inclusive, digamos assim, pioneiro no Brasil, porque ficou melhor que o protocolo nacional. Qual, qual a opinião do senhor, como presidente da sociedade, nesse aspecto de ampliação e do processo de incorporação do papel da sociedade, o papel, né, que vem desenvolvendo a Conitec nesse sentido? Né? Aqui em Minas, o Frederico deve ter falado, é uma situação peculiar, né? Porque nós trabalhamos juntos há mais de 40 anos, né? Por aí, 39 para 40 anos. Então, nós trabalhamos juntos, sempre nós lidamos com a pneumologia geral, também com algumas doenças raras, que são principalmente a hipertensão arterial pulmonar. Então, em 2005, pela Sociedade Mineira de Pneumologia, qual eu fui presidente, como da honra, lá para trás, nós conseguimos, não, 2005, é verdade, uma reunião específica com o secretário de saúde, que nos acolheu e a gente foi trabalhando, depois com a associação de pacientes, e conseguimos fazer também o protocolo de hipertensão arterial pulmonar no estado, né? Então, com isso a gente, na verdade, esse acesso às medicações, incorporações, a gente tem que separar um pouco as coisas, porque existem doenças prevalentes, asma de POC, bronquiectasia, por exemplo, que é bem desassistida ainda, câncer de pulmão e as doenças chamadas raras. Então, essas doenças, com a melhora das ferramentas de diagnóstico, a gente começou a ter mais casos. Então, tem um longo caminho percorrido aí, por exemplo, na hipertensão pulmonar, que é uma causa importante de dispneia e de alta mortalidade, pacientes relativamente jovens, né? Então, logo a gente teve que nos adequar a isso. Só que, o que está acontecendo hoje, com a farmácia, com as medicações e tudo mais, é um grande desenvolvimento de novas moléculas. A gente sabe que o recurso é finito, sempre tudo é finito, na verdade, então nós temos que racionalizar com indicações precípios, né, para os pacientes que precisam usufruir de terapia avançada. Porque são os pacientes que estão dentro do protocolo, estão com um segmento adequado, regular, e você consegue identificar exatamente aquele paciente que precisa usufruir. Nesse meio, nesse ínterim, vamos dizer assim, de incorporação, a Conitec também a gente viu uma evolução. Todo mundo briga com o Conitec, que é isso, que é aquilo, mas tanto o farmacêutico, que não está lidando com acesso, quanto os médicos, nós estamos lidando com a sociedade, a gente reconhece as limitações. Então, temos racionalizar o uso e ficar muito claro, né? A SBPT hoje ela tem uma força grande no Ministério. Nessa gestão a gente colocou pessoas específicas da Secretaria para trabalhar com acesso, relações profissionais e advocacy. Então nós estamos levando o nosso recadinho sempre. Então participei de já algumas dezenas de atos solenes e de reuniões de Câmara Técnicas e audiências públicas relacionadas a essas inovações. O que a gente quer, gente, é que o paciente certo tenha acesso adequado à medicação na hora e a tempo, né? O acesso oportuno, para a gente não dar curva de sobrevivência desse paciente. Bom, para terminar a nossa entrevista aqui, eu queria, é muito comum, né, nós que somos farmacêuticos e os médicos acompanham isso também, o uso de medicamento de alívio, né, o paciente que está em crise asmática, ele correr na farmácia ter acesso a esses medicamentos de alívio, que muitas vezes são medicamentos utilizados de forma irracional. O paciente chega a ter infarto porque dá 5, 10, 15 puffs daquele para tentar o alívio, ele termina tendo uma reação adversa grave porque ele tem um acesso a um produto onde ele não cura a causa da doença, que é a base inflamatória. E por outro lado, também tem acesso a corticosteroide oral muito fácil, né? Assim, inclusive sem prescrição, e termina doente usando de uso tem e também causa uma série de reações adversas. O que é que tem sido feito pela sociedade para reduzir esse problema de uso irracional? Bom, na asma, fala um pouquinho de asma e de POC, tem um gargalo do diagnóstico, né, porque não tem médico suficiente, o pneumologista precisa, mas o clínico pode fazer diagnóstico de asma e de POC até para, mas ele precisa ter algumas ferramentas, a espirometria é uma delas. Obviamente, se você tem espirometria, você começa a pensar no diagnóstico diferencial. A sociedade está apoiando uma ação de descentralização, né, um TED,
um dos pés do Ministério, que é justamente para descentralizar as ações de saúde, que é com a implantação de serviços de diagnóstico espirométrico, né, nos municípios de médio, de pequeno porte mesmo, 50 a 200 mil pessoas. Então, já houve uma fase, tem mais de 150 municípios distribuídos pelo país, é o Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, que está fazendo agora essa ampliação que a sociedade está doando os espirômetros através dos nossos parceiros. E aí o recurso do técnico não precisa gastar com o espirômetro, vai gastar com a capacitação das equipes de saúde de forma mais progressiva. Então, nossa conversa com a sociedade foi apoiar esse estudo, esse projeto, e intervir junto na Secretaria de Atenção Primária de Saúde, no sentido de levar a medicação adequada para a asma e DPOC para o componente básico da assistência farmacêutica, ou para a farmácia popular. Porque os municípios, a gente tem conversado com o CONAS e com o CONASENS, se ficar no componente básico, os estados e municípios vão ter que arcar com o custo sozinhos, né? E a ideia não, é que o governo federal continue arcando através da farmácia popular. Por que isso é importante? Porque 90% dos pacientes que têm asma, têm sintomas, eles são controlados, então evitando esses ataques de asma, chamando hoje de ataque de asma, que é igual um ataque de hipertensão, de angina, enfim. Ele tem acesso a essa medicação, mais de 90% vai precisar dessa medicação, ainda que com baixa dose. Ele usando essa medicação, ele vai evitar as crises, evitar corticóide sistêmico, que eventualmente pode ser usado em crise, mas a gente quer que ele não precise. Então, essa é uma falha. Nós estamos levando o espirômetro lá para a atenção primária de saúde, mas o médico vai prescrever, ele não tem acesso. Ou então vai ter que fazer um pedido para o pneumologista para ir para a atenção secundária, para dali ele pedir, quer dizer, o paciente nesses locais, vamos ver, que tem algum acesso é mais de um ano. Então, é um ano exacerbando, internando e procurando unidades de atendimento primário, né? Então, a sociedade está fazendo isso através do nosso ofício, estamos discutindo todo mês com essa ação junto à SAP de trazer medicação básica, uma medicação específica para asma e DPOC. DPOC também, a dupla bronquodilatação para a atenção primária à saúde. Ou seja, só para a gente fechar aqui a nossa entrevista, a terapia dupla, corticoide mais o broncodilatador de longa duração, indo para a farmácia popular, você vai ter uma racionalização no tratamento da asma muito mais adequada do que hoje, né? E eu peço o apoio de vocês, porque vocês não sabem, muitas vezes a gente não sabe a força que tem. Com cada ambiente de trabalho, uns estão mais próximos do gestor e outros menos, mas preciso falar mais disso. Nós estamos fazendo uma campanha, inclusive da SBPT, de conscientização, a vida está no ar, e que a gente tem conversado muito sobre isso, porque a população precisa também se manifestar. Então, já deixa aqui o convite para o Dr. Ricardo, para a gente fazer uma parceria entre o INAF e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, através de um termo de cooperação e a nossa expertise de avaliação de tecnologia e acesso, a gente poder fazer projetos conjuntos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a AXIR, mais vida para você.